Olá, pessoal! Hoje, vamos fazer uma viagem no tempo para entender a história do voto no Brasil. O direito ao voto, que hoje parece algo tão garantido, passou por muitas transformações ao longo da história do nosso país. O caminho até as eleições como conhecemos hoje foi cheio de obstáculos, exclusões e lutas. E para começar, é importante dizer que eleições diretas ou indiretas para cargos variados ocorrem em nosso território há cerca de 5 séculos. A história do voto no Brasil reflete a trajetória de exclusão e expansão de um direito que já foi restrito a muito poucos, até chegar aos mais de 130 milhões de eleitores que temos hoje. Vamos começar lá no período colonial, em 1532, quando aconteceu a primeira eleição organizada no Brasil, na Vila de São Vicente. Essa eleição foi convocada por Martim Afonso de Souza, o donatário da capitania, com o objetivo de escolher o conselho administrativo da vila. Essa foi a primeira vez que tivemos uma votação no território, embora, claro, o direito ao voto fosse extremamente limitado. Somente os chamados homens bons, uma expressão que designava os homens com linhagem nobre, possuidores de terras e com participação na burocracia civil e militar, podiam votar. Esses homens controlavam as decisões das câmaras municipais, que acumulavam tanto funções legislativas quanto executivas. Essa estrutura política local foi uma herança da tradição ibérica, e as eleições tinham um caráter mais administrativo do que realmente democrático. Agora, um grande marco no processo eleitoral foi a eleição para as Cortes Gerais, em 1821. Esse foi um momento especial, pois foi a primeira vez que o Brasil elegeu representantes para um órgão legislativo mais amplo. O contexto era a Revolução Constitucionalista do Porto, em Portugal, que exigiu a volta do rei Dom João VI à Europa após a ocupação napoleônica. Esse processo teve grande impacto no Brasil, que havia sido elevado a Reino Unido, a Portugal e Algarves. Logo depois, a independência proclamada por Dom Pedro I em 1822 trouxe a necessidade de uma nova organização política e de novas regras eleitorais. Com a Constituição de 1824, o Brasil adotou sua primeira legislação eleitoral, que criou a Assembleia Geral, formada por 2 casas, o Senado e a Câmara dos Deputados. No entanto, o voto continuava sendo censitário, ou seja, somente os homens com uma certa renda podiam votar, excluindo mulheres, soldados, indígenas, escravizados e a grande maioria da população. Outro aspecto interessante era o sistema de votação em 4 graus, em que os eleitores votavam em outros eleitores intermediários até chegarem aos eleitos. Somente com a Lei Saraiva de 1881, o voto se tornou direto, mas ainda limitado a quem possuía renda mínima e era alfabetizado. Ao longo do Império, apenas 1,5% da população brasileira tinha direito ao voto. Isso evidencia o quão restrito era o processo eleitoral e como ele servia mais para manter o controle das elites do que para promover uma verdadeira democracia. Quando a República foi proclamada em 1889, houve uma expectativa de ampliação dos direitos eleitorais, mas o sistema continuou muito limitado. Nas primeiras eleições republicanas, apenas uma pequena fração da população participou. Na primeira eleição direta para presidente, em 1894, Prudente de Moraes foi eleito com apenas 270 mil votos, o que representava menos de 2% da população da época. O voto de cabresto, especialmente durante a República Velha, 1889 e 1930, era um exemplo de controle. Esse era um sistema em que coronéis locais, líderes de grandes fazendas, manipulavam o voto dos eleitores em áreas rurais, garantindo que as elites políticas mantivessem o poder. Eleitores eram frequentemente coagidos ou comprados para votar em determinados candidatos. E essa prática fraudulenta minava o caráter democrático das eleições. Além disso, como o voto era aberto, os coronéis e seus aliados tinham meios de fiscalizar se os eleitores seguiam suas ordens. Foi somente ao longo do século XX que o direito ao voto foi pouco a pouco se ampliando. Uma das conquistas mais importantes foi o voto feminino. Durante o século XIX, as mulheres eram completamente excluídas da vida política no Brasil, mas no início do século XX, começaram a surgir os primeiros movimentos feministas no país. Em 1927, o estado do Rio Grande do Norte foi o primeiro a permitir que as mulheres votassem, graças à luta de pioneiras como Celina Guimarães Viana, que foi a primeira mulher a votar no Brasil.
Essa conquista foi seguida pela introdução do voto feminino em âmbito nacional em 1932, no governo de Getúlio Vargas, através do Código Eleitoral. Em 1933, as mulheres brasileiras votaram pela primeira vez para a Assembleia Constituinte, e em 1935, o voto feminino foi exercido em eleições gerais. Entretanto, somente mulheres casadas com autorização dos maridos, viúvas ou solteiras com renda própria, tinham o direito de votar. A restrição foi finalmente eliminada com a Constituição de 1946, após o fim do Estado Novo. Falando em Getúlio Vargas, durante a ditadura do Estado Novo, 1937-1945, as eleições foram suspensas e o Brasil passou a ser governado por decretos. Embora o voto já tivesse sido ampliado, a ditadura impediu que os brasileiros participassem da escolha de seus governantes nesse período. A mesma dinâmica se repetiu na ditadura militar, 1964-1985, quando as eleições para presidente foram novamente suspensas, e o comando do país passou a ser decidido de forma indireta através do colégio eleitoral. Nesse sistema, os parlamentares, muitos dos quais eleitos sob forte repressão e censura, escolhiam o presidente da República. Durante esse período, o voto popular foi limitado a eleições municipais e estaduais, mas sob um sistema fortemente controlado, com repressão a partidos de oposição e censura à imprensa. Movimentos sociais e políticos que resistiram ao regime militar pressionaram por eleições livres e democráticas, o que culminou em um dos momentos mais icônicos da história política recente do Brasil, a campanha pelas diretas já. Nos anos 1980, o Brasil fervilhava com os movimentos por diretas já, uma campanha massiva que clamava pela volta das eleições diretas para presidente, após 2 décadas de regime militar. A pressão popular foi imensa, com comícios reunindo milhões de brasileiros em várias partes do país. Embora a emenda que propunha as eleições diretas em 1984 não tenha sido aprovada pelo Congresso, a mobilização popular foi decisiva para a redemocratização do Brasil. Em 1985, Tancredo Neves foi eleito presidente de forma indireta, mas a partir de 1989, o Brasil finalmente voltou a ter eleições diretas para presidente, com a vitória de Fernando Collor. Outro ponto importante na história do voto no Brasil é a exclusão dos analfabetos do processo eleitoral. Somente a partir da Constituição de 1988 é que o direito ao voto foi estendido a esse grupo, que até então representava uma parte significativa da população. Antes disso, presidentes eleitos com grandes números, como Jânio Quadros, que recebeu quase 6 milhões de votos em 1960, ainda participavam de eleições que mobilizavam apenas cerca de 10% da população. Com a Constituição de 1988, o eleitorado brasileiro finalmente se ampliou de maneira significativa, ultrapassando os 100 milhões de eleitores. Hoje, o voto é obrigatório para todos os brasileiros maiores de 18 anos e facultativo para os analfabetos, para aqueles entre 16 e 17 anos, e para os maiores de 70 anos. Apesar de tantas mudanças, ainda existem restrições. Estrangeiros e pessoas que prestam serviço militar obrigatório não podem votar. Vale também mencionar a importância da urna eletrônica, introduzida nos anos 1990, que foi uma revolução na forma como as eleições são conduzidas no Brasil. Com ela, as eleições passaram a ser muito mais rápidas e seguras, além de reduzir drasticamente o número de fraudes. O Brasil se tornou um dos primeiros países a adotar um sistema de votação completamente eletrônico, o que nos coloca na vanguarda mundial nesse quesito. Mesmo com esses avanços, ainda enfrentamos desafios. A desinformação, principalmente nas redes sociais, tem se tornado um problema crescente, levando à manipulação de eleitores. Além disso, práticas como a compra de votos e o clientelismo ainda existem em algumas regiões do país, onde o controle político é mais vulnerável à influência econômica. Por isso, é fundamental que o eleitor brasileiro esteja cada vez mais informado e consciente sobre a importância de seu voto. Cada eleição é uma oportunidade de exercer a cidadania e influenciar o rumo do país. Lembrar da luta histórica para conquistar o direito ao voto deve servir como motivação para que todos participem de forma ativa e responsável nas eleições. A história do voto no Brasil nos ensina que, embora tenhamos avançado, a luta pela democracia nunca termina. Cada conquista foi fruto de mobilizações sociais e precisamos continuar atentos para proteger esses direitos.
Obrigado por assistir e até a próxima. Seria difícil tu fazer uma urna. Confirmou? Obrigado.